galera te conhecer um pouquinho, falar teu nome, né, doutora Adriana Bartocco, é isso? Bertocco. Bertocco. Doutora Adriana é médica integrativa. Explica um pouco para a gente o que é medicina integrativa, porque eu acho que muita gente não tem ideia, né, do que é medicina integrativa. Boa noite. Então, na verdade, assim, essa terminologia no meio médico não existe, tá? Mas, na verdade, o médico integrativo, ele é um clínico geral. Que é o médico o quê? Que vai olhar o paciente de uma forma integral, com o olhar integral do paciente. Porque a gente é um corpo em todo. Você vai, por mais que fragmentamos a medicina em especialidades, um médico para olhar o olho, para ver que o paciente está tendo uma pressão ocular aumentada, tem alguma coisa antes na fisiologia que está levando a isso. Então, a gente não pode ficar preso só na especialidade. O médico tem que ter essa visão integrativa. Eu fui para essa área, eu sou anestesista de informação, né? O anestesiologista, ele é o fisiologista do centro cirúrgico inteiro, nós que cuidamos do paciente enquanto o paciente está lá, anestesiado, né? Aberto durante uma cirurgia, nós estamos cuidando da vida do paciente naquele momento. Qualquer alteração mínima durante a cirurgia, o procedimento, uma coisinha, antes de dar uma coisa errada, o anestesista está ali de olho, zelando pela vida do paciente, porque o médico, o cirurgião, no momento, ele está preocupado em retirar um tumor, retirar uma vesícula, fazer o procedimento específico, mas com a ajuda do anestesista, porque o cirurgião não tem como ele olhar quanto está o batimento, quanto está o oxigênio, aí nós. E eu estou nessa área da integrativa porque, primeiro, meu pai teve um câncer, quando eu entrei em medicina, na época davam 6 meses de vida para ele, e isso eu acho um absurdo, os médicos darem tempo de vida, porque cada organismo é um organismo. Cada organismo vai reagir de uma determinada forma. Medicina não é matemática, né? 2 mais 2 é 4. A vida não é matemática, né? A vida não é matemática. E a vida é o quê? A vida é uma conjunção de fatores e só com a maturidade que a gente vai sabendo driblar. E assim é o nosso organismo, né? Quantas pessoas que você vê de mais idade, às vezes já teve infarto e sobrevive. O jovem não. Geralmente o infarto no jovem é uma coisa mais drástica e vai a óbito, é fulminante. Por quê? Porque até o coração do jovem, ele está muito assim, ele não consegue pensar em outros caminhos. O do idoso, não. O do idoso, não vou por aqui, eu passo ali. Que é assim a maturidade da vida, né? E o médico integrativo nada mais é do que o famoso clínico geral, né? Que antigamente não tinha um médico que visitava a casa, resolvia tudo. Era unha cravada até parto. É isso, o médico integrativo é o que tem essa visão. Né? A gente não vai olhar, é diabetes, mas por que está causando diabetes? É a dieta. Então, assim, a gente tem que ter uma visão multidisciplinar, entendeu? Com outros colegas, com outros profissionais da saúde, né? A gente pode orientar uma dieta, mas, olha, chama um nutricionista, porque a população hoje está cada vez mais doente, mas é principalmente porque inflamatório. Alimentação, né? Alimentação e o estresse mental. Vida, né? O estilo de vida prejudica absurdamente. Eu falo assim que a gente tenta entender muitas vezes quando eu dou alguma dica, né, falando a respeito de atividade física ou de cuidado com a alimentação, e muitas vezes a gente é entendido errado, como se você estivesse ditando uma regra para que aquilo fosse melhor esteticamente, para que você tenha aí ganhos de físico, mas não que você esteja falando a respeito do seu organismo, né? Parece assim, você vai num médico para cuidar, por exemplo, do coração ou do fígado, num tratamento para um órgão, mas você não pensa em cuidar do seu físico como um todo, né? De forma inteligente, que é prevenção, né? Que você trabalhar com essa atividade realmente preventiva. Então, acho que tem tudo a ver com o que você vem desenvolvendo, né? Sim. E me fala uma coisa, bom, fala um pouco realmente de quem é a Adriana, né? A gente entrou já falando de medicina integrativa,
quem é a Adriana, qual a história da Adriana, para a galera conhecer e a gente entrar no nosso assunto a respeito da menopausa, que muito me interessa. A menopausa. Então, eu sou formada em medicina, estou fazendo 10 anos agora, daqui a alguns meses, em medicina. Tá. Né, eu tenho 40 anos. Eu tive uma menopausa precoce, a Adriana teve uma menopausa precoce, mas na época não foi diagnosticado, né? Eu vinha sofrendo com os calorões, né? Com alterações hormonais, esquecimentos, baixa libido, retrações gengivais, a nossa boca está muito associada, a mucosa da boca e mucosa da vagina está muito associado porque é falta de hormônios. Então, assim, e daí na época eu fiz um diagnóstico de câncer de mama aos 38 anos. Caramba. E foi bem difícil, porque eu tinha mamografia. A gente está no Outubro Rosa, vamos. Isso. Nossa, porque assim, na verdade, Outubro Rosa, a gente tem que fazer diagnóstico todo ano, não é só em mês de outubro. Sim. O que eu quero lembrar, a gente tem que pensar na saúde, não na doença, né? Não é só em mês de outubro fazer mamografia e ultrassom em todo mundo, não. A gente tem que se conhecer. Eu tinha ultrassom e mamografia de 7 meses, com BIRADS 2, que o BIRADS 2 é a classificação, que falam que não é nada. E aí? Será que alguém comeu bola? Alguém comeu bola. Porque uma sombra acústica tinha no ultrassom. Aí eu fui estudar, eu fui fazer até o curso de ultrassom. Porque eu falei, gente, isso é um absurdo. E depois eu tenho um tumor de 7,5 centímetros. E eu só diagnostiquei porque eu tinha meu CRM. Sim. Porque eu fui nos colegas, fui em 3 colegas. Você está procurando pelo em ovo, não tem nem 6 meses dos seus exames. Eu ainda perdi tempo. Gente. Então, assim, acontece, só que o médico tem que olhar o que o paciente está tentando dizer. Sim, muitas vezes a gente não é escutado mesmo, não né? Não é escutado, entendeu? Paciente que às vezes está com algum problema, dor na base da língua, fica indo em médico, o médico não fala nada, é assim mesmo, é assim mesmo. Gente, pede um exame. Isso. Eu podia ter pedido um exame, mas eu estava procurando o colega porque eu estava com medo. Sim. Entendeu? E no final eu tive que fazer meu exame. Senão eu estava morta, né? Tá aqui contando nada para vocês, porque eu estava com um tumor de 7,5 centímetros, quase pegando peitoral. Eu já tinha linfonodo na axila, estava pegando 2 ductos inferior-lateral. Eu perdi uma mama inteira à toa. Nossa. Hoje eu tenho plena capacidade de falar isso, porque com tudo que eu estudei, então aí eu fui, fiz o tratamento convencional, muito difícil, no meio de uma pandemia. Sim. Entendeu? Fui operada, o colega me deixou um buraquinho pequeno, não sei o que eles gostam de deixar um buraquinho no paciente oncológico, fala que vai fechar, fechou com bactéria. Então, não precisa nem ser médico para saber, né? Abriu, fecha. Não fechou. Isso. Aí você vai para a rádio com bactéria. E eu vi casos assim na minha família, viu, Adri? Eu vi exatamente o que você está falando. A mesma coisa, mesmo abertura ficou e aquilo vai piorando cada vez mais. Radioterapia parece que é um negócio muito agressivo, né? Super. Nossa, eu saía, parecia que eu saía de 4, assim, eu não conseguia ficar em pé. Era uma falta de fôlego. Eu saía da radioterapia sonhando com suco de beterraba, porque era o que me dava ânimo, mesmo assim, já suco de beterraba para tomar, para te dar uma energia, inhame. E assim, esgotada, eu saí da rádio contando minha frequência cardíaca, mas eu tinha noção de contar a frequência cardíaca, porque eu sou anestesista. E que não é? Quantos médicos se entregam também? Depois eu percebi, não, eu tive saúde emocional, porque os médicos se entregam. Eu já tive colega que teve câncer, vai rápido, porque a gente sabe a evolução. Isso. O povo se entrega. Então, isso aqui, né, tem que funcionar. Saúde emocional. E fé. Isso. Fé. Se não fosse fé. E eu acho que, eu não sei de onde, eu tive muita resiliência. Graças a Deus, eu tive muita resiliência, porque eu tive muitos intercessores, meu pai já está falecido, porque senão eu não estava aqui. Porque é o que você falou, você vai para a rádio, buraquinho, aí começa a vazar. Isso. Aí a pele fica assim.
Aí não punha roupa, imagina que eu pôr uma blusa, imagina, não conseguia, ficava pelada. Pegar um copo assim para frente, doía o braço, daqui não mexia. E eu sou canhota, tudo do lado esquerdo, aí ficava dentro com a mão direita. E quando sangrava a gengiva depois da químio? Que daqui era sangue puro. Gente, é uma prova de resistência mesmo, né? Passar por uma situação. Uma aprovação. Uma aprovação. E aí você venceu, está aqui contando pra gente toda essa história, graças a Deus. Forte. Forte, aí. Tá vendo? E aí, então, depois de tudo isso, depois de toda essa lição de vida aí, que eu acho que é uma lição de vida, né? A gente que passa por alguma situação, assim, muito de provação, acho que é uma lição de vida para a gente viver com mais alegria, com mais disposição. Descobrir seu propósito. Exato. Depois de tudo isso, você voltou a atuar na sua área, e aí... Mas aí eu já queria uma coisa sem estresse. A minha oncologista, que foi um anjo na minha vida, que me ajudou, você não vai voltar para o centro cirúrgico, porque, assim, é estressante, né? Eu falei, não, eu preciso... eu gosto de clínica, né? Então, assim, o anestesista é o clínico do centro cirúrgico. Eu falei assim, não, eu quero uma coisa mais leve. Aí eu comecei a atender online na pandemia, eu fazendo químio, comprei com o notebook online, eu falei assim, eu vou morrer. Teve dia que eu pensei em jogar toalha, ela entrou no quarto, não, levanta, vamos ver um exame. Aí ela começou a lembrar que eu era médica, porque eu achava, eu era um buraco que não fechava, né? Sim. O cirurgião era só mais um buraco. Torna. E aí daí eu lembrei que eu era médica. Aí eu falei, uma amiga minha começou a fazer atendimento online para desafogar o pessoal da fila da Covid, né? Adriana, você não quer se cadastrar? Eu falei, foi ótimo. Aí eu fiquei 3 meses atendendo online, mesmo fazendo químio, eu ia para químio, levava o notebook, eu virava assim, cabelinho curtindo acendo, o paciente ninguém percebia, né? Aí veio muito paciente oncológico para mim, acredita? Que estava com problemas. E aí eu comecei a direcionar, parecia que eu estava na triagem da oncologia. Foi Deus. Aí a minha onca ia passar a visita ia comigo e falou assim: olha aqui, esse caso, ó, tá, o exame aqui. Esse é leucemia. Então, ela foi minha mentora, foi ótimo. Aí eu fui direcionando os pacientes. Eu fiquei um tempo, depois eu saí para terminar meu tratamento com calma, né? Guardar as energias em mim. E aí eu fui estudando a parte de integrativa, eu fiz uns cursos, fiz uma pós de saúde integrativa sistêmica. Aí, como estava tudo muito online, híbrido, né, as coisas, eu fui. Aí estudei ozonioterapia, que me ajudou a cicatrizar essa mama. Eu estou viva agora, graças à ozonioterapia. Eu peguei uma bactéria hospitalar bem forte. Tive mais de 2.600.000 leucócitos. Tive alta, porque eu pedi alta. Eu falei, não fico internada. Porque o pessoal estava morrendo com a pandemia. Era arriscado ficar internada, fazer internado. Ela falou, então vou te dar alta, te dou 2 dias. Fiz ozônio. Repetiu o exame, ela não acreditava. Ela falava, olha, que coisa interessante, porque assim, o ozônio, ele tem quem ame e tem quem odeie, né? Tem quem odeia é porque a fizeram de uma forma errada. Aí eu estudei o ozônio também. O ozônio, ele é muito oxidativo, a gente tem que fazer dose baixa. Principalmente um paciente que está num grau de infecção como eu estava. Então, a gente não... Você tem que saber o momento de usá-lo. Entendeu? A máquina que vai fazer e o profissional que está fazendo. Então, assim, aí eu tive uma colega também, que a irmã estava com câncer, dela falou, vem aqui, e a gente se ajudou. E eu tenho meu conhecimento de anestesista, então, assim, de efeitos que pode dar, eu sou rápida, mesmo eu careca, estava inchada, mas assim, então, assim, a gente se ajudou bem. Então, deu certo. E daí eu fui estudando essa parte da integrativa, daí eu falei, eu vou para a área de consultório. Aí eu comecei a estudar a parte da endócrina, né? O meu tratamento foi acabando, né? Só que daí eu fui vendo os efeitos colaterais do tratamento oncológico. Né? A gente pega, você fica mais propício a pegar infecção, como eu peguei, tem os sangramentos gengivais. Aí eu fui, na próprio curso do ozônio, fui vendo uns trabalhos de sangramento de gengiva. Os dentistas usam muito ozônio para cicatrizar a mandíbula. E aí tinha uma medicação que eu fazia na quimio que pode dar necrose de mandíbula. Só que daí eu comecei a estudar. Aí eu comecei a notar que tinha muito paciente com metástase óssea em torno de mim. Aí eu peguei e falei assim, mas isso daqui não é para evitar uma metástase óssea? Como que fulano está com metástase óssea? Aí eu comecei a notar.
Eu sou médica, aí eu comecei a questionar. Aí foi aí que eu mudei de oncologista, porque a outra falava que eu questionava demais. Eu falei, desculpa, mas o tratamento é meu, a vida é minha. Isso. Então eu mudei, aí eu achei essa oncologista que foi me escutando e foi me apoiando. Então vamos fazer assim, então reduz assim, faz assado, porque você tem que, toda medicação tem um risco-benefício, né? Sim, sim. Então a gente tem que avaliar. E a própria quimioterapia em si já faz você entrar na menopausa. Eu já entrei na menopausa, eu parei de menstruar na segunda quimio. Caramba. Né? Foi quando caiu os cabelos, aí começa o quê? O ressecamento vaginal, porque ao longo de um tumor agressivo, a gente foi mudando as estratégias, aí depois da cirurgia eu tive que fazer mais 14 químios, e depois, no finalzinho, começamos a associar o bloqueio hormonal, né? E aí o ressecamento, aí os calores da menopausa, eu era careca e eu suava, assim. Sim, porque são insuportáveis, né? É um negócio incontrolável e insuportável. Eu tinha que tomar banho ultra mega gelado. Isso. E era um calor que vinha de dentro. Aí eu vinha para o interior, ligava o ar-condicionado, estava no 17, eu suando. Eu sei bem o que é isso, que eu estou passando por isso neste momento. É muito difícil. Nossa, aí eu viajei, aí quando acabei a última químio, essa oncologista ia viajar para Noronha com a turma dela. Não, isso deu muito trabalho, vamos junto para Noronha. Aí eu fui para Noronha também, foi a melhor coisa. Você não vai bater cinza, vamos bater taça em Noronha. Foi a melhor coisa. Aí fui, aí eu fiz a minha turma, aí foi o pessoal solteiro, né? Fui uma turma. Nossa, a minha amiga no quarto era uma curitibana. Eu acordei no meio da noite, de manhã ela estava batendo o dente. Congelando. Eu fiz um 17, eu estava lá assim, ó, feliz da vida. Tadinha, e ela me respeitou. Porque é um calor, né? E há uma atrofia vaginal, cistite, sim. Retração de gengiva, porque isso tudo associado ao que é a baixa de estradiol. Aí eu fui estudando. Inclusive, a retração da gengiva também? Também. Que loucura isso, gente. Eu já sinto também. Eu tenho. Está associado. Que loucura. E assim, você estava falando, né? Eu questionei a médica, eu questionei em algumas situações, e aí eu acabei trocando de médica, para você ver o quanto é importante a gente ter informação, né? Porque eu não sou médica, então se eu tenho uma situação dessa, uma doença que eu não tenha conhecimento, por mais que a gente busque conhecimento hoje em dia, né, na internet, que tem muita coisa. Sim. Mas se você tem um médico com você que está te falando coisas e que você não tem essa disponibilidade e esse conhecimento que você tinha, muitas vezes ia ficar com um tratamento que não era satisfatório, né? E podia não te levar a se curar. Ia estar morta. Eu ia estar fazendo biópsia agora. Não é? É que eu te falei, nessa por ser médica, que eu tinha esse conhecimento da fisiologia bem forte em mim. Porque tem muitos colegas que estudam e faz a sua especialidade, fica só lá e esquece. Eu não, eu sempre gostei de ver o paciente como um todo, porque como eu estava no centro cirúrgico, o cara está lá operando varizes, eu sei como que está a fisiologia dele, o coração batendo, porque ele é hipertenso, ele é diabético. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade pela fisiologia, isso para mim sempre me fascinou. Porque eu cuidei do meu pai. Meu pai de 6 meses, meu pai durou 12 anos. Quem cuidou fui eu. Fizeram a químio tal, a cada 21 dias. Mas eu olhava meu pai como um todo. Eu pegava assim, ó, a químio está tirando isso. Então você vai, é suco de beterraba. Você vai ter que comer tal coisa. E ele me obedeceu, entendeu? Porque as drogas, elas são boas para umas coisas, só que elas vão depletando outras coisas. Fora tem outros compostos que são tóxicos ao longo do tempo, né? Que vai somatizando neurônios, da neuropatia da químio. A neuropatia da quimioterapia é horrível. Eu tive a neuropatia, não punha o pé no chão que dava choque. Pegar uma garrafa gelada dava choque. Gente. A minha mão ia lavar louça, ia cortando aqui a ponta. Muitas pacientes oncológicas e pós-menopausa também tem problema na digital. Agora que é tudo biometria, tem muita gente que vai no banco lá, não lê a digital, porque perde a digital. Perde. Por causa da baixa dos hormônios.
Que loucura nosso organismo, né? É muito complexo e deve ser interessantíssimo estudar tudo isso. Eu amo, para mim é fácil. Assim. Eu imagino. E eu vivi, né? Então eu fui meu laboratório, então. Sim. E aí, com tudo isso que aconteceu na tua vida, com a entrada na menopausa precoce por conta do câncer, você fez todo o tratamento, curou o câncer, tá aí, bonitona, e agora você está trabalhando diretamente com hormônios bioidênticos. Você está direcionando o teu trabalho como médica para essa especialidade. E aí, eu estava dando uma olhadinha. A gente sabe, né? Hoje em dia, eu trabalho na indústria farmacêutica, a gente tem alguns direcionamentos hoje muito mais focados para tratamento e para cuidado mesmo com o ser humano, né? Com o paciente, com o cliente de um produto. E hoje eu percebo muito mais a gente trabalhando essa área de vitaminas, né? De prevenção, de tomar realmente alguns fármacos, mas que eles sejam para prevenção e não só para tratar a doença. Né? Então, hoje se investe muito mais em vitaminas, muito mais em colágeno, em outras coisas que sejam para melhoria da qualidade de vida, né, do ser humano. E os hormônios bioidênticos vêm de encontro a isso, né? Total. E aí fala para a gente um pouquinho, hormônios bioidênticos, porque a gente tem medo do nome hormônio, né? Falou em tomar hormônio, todo mundo se assusta e fala, nossa, hormônio causa câncer. Eu já não tenho medo, porque né? Então, já tem, vamos lá. Né? Eu sou a prova viva. Tinha medo também. Então, o hormônio, né? O nosso medo de falar de hormônio, o hormônio causa câncer. Sim, é um mito e é uma verdade, né? Tudo tem dois lados da moeda e a gente tem que olhar o que você está observando isso. Hormônio causa câncer? Sim, hormônios sintéticos. Que são hormônios sintéticos, os que ele vêm de outra proteína recombinante, de outro animal, que não é nós, não somos seres humanos. Então, e o hormônio bioidêntico é o quê? É o hormônio que vem de um vegetal, tá? Então, esses que eu uso, eles são nano ainda, fora de ser bioidênticos, que a gente tem bioidênticos que eles chegam até uma porção do tamanho da molécula e tem os nano, de nanocare, nanofármacos, que são menores, que é de ultraabsorção, para evitar os efeitos colaterais, e que realmente vai ser dose efetiva, tá? Porque os outros bioidênticos que eles param numa determinada tamanho da molécula, eles não são tão efetivos, porque não vai ter total penetração, tá? E aí tem colegas que passam umas doses bem baixas, mas que são colegas que têm medo de passar hormônios, porque quando a gente vai se formar na faculdade, a gente está prestes a se formar, a gente tem aqueles estudos que falando que o hormônio causa câncer, cuidado com o hormônio, aí tem os hormônios esteroides, anti-inflamatórios não esteroidais, que eles passam, que a gente aprende, que são os corticosteroides, que são uma cópia dos nossos hormônios esteroides, mas são fármacos, né? Que você vai usar em determinados momentos, sim, para salvar o paciente, para se salvar de uma parada respiratória, a gente vai fazer uma hidrocortisona para ajudar a expandir o pulmão, né? A gente usa isso na anestesia também, paciente tabagista, paciente que tem aqueles padrões respiratórios inflamatórios mesmo, pode fazer um broncoespasmo, isso vai ajudar. Agora, não é ideal a gente usar crônico, porque a cronicidade vai alterar tanto a fisiologia do metabolismo do cálcio desse paciente, que vai atingir metabolismo ósseo, e vai levar à osteoporose, né? E a osteoporose, ela também surge na menopausa, ou após a andropausa, porque é quando realmente está abaixo dos hormônios esteroides. Porque quando a gente começa a declinar os esteroides, a gente começa a declinar o quê? A absorção do cálcio no osso. Sim. Aí você vai fazer osteopenia, faz osteoporose, você diminui o quê? A lubrificação do líquido sinovial, vai fazer as artrites, as artroses, os problemas articulares, que geralmente acontece pós-menopausa. E os hormônios esteroides, que são os nossos lubrificantes.
Entendi. Tá? E aí é quando a gente começa a sentir toda essa mudança, tanto na secura vaginal, quanto atrofia gengival. Atrofia gengival, essa parte que você falou das articulações, que aí vai para tendo várias complicações, artrite, artrose, todas essas benditas coisas que vão aparecendo aí quando a gente vai passando dessa idade. Olho seco, síndrome de Jogo. A secura do olho, pele, né? A pele fica seca. A pele, fica aquela pele craquelada. Isso, fininha, aí, né? A gengiva aqui, a mandíbula, as pessoas vão ficando com aquela boquinha para dentro, assim, Isso. Ó. Vai ficando tudo realmente retraído, né? Acontece, e esses hormônios vão fazendo um trabalho de reposição disso. Vem reposição disso, e é creme. É creme? É creme, isso aqui super é creme. Prático de utilizar. Sim, e aí melhora porque não vai ter o efeito da primeira passagem, que a gente estuda na medicina, que é a metabolização hepática. Aí você poupa o seu fígado. Entendi. Porque ao longo da vida, às vezes o paciente já está tomando várias medicações, a gente já teve uma vida com comidas inflamatórias, paciente com problemas de gastrite, refluxo. Uhum. Então, a deglutição fica... Até, às vezes, paciente que já teve problemas dentários, né, tem dificuldade de mastigação. Por que os dentes não fixam, a ponte cai, que está faltando o cálcio aqui? Vai tendo perda óssea mesmo. Vai tendo perda óssea. Mas daí o povo quer pôr faceta. Exato, e aí faz todo esse trabalho, só que a parte que é importante cuidar fica de lado, né? Sim, a modulação, tem que fazer a modulação antes. Isso. E aí, assim, por exemplo, eu tô com 53 anos, entrei, né, nessa fase de perimenopausa ou de... climatério, né? Que é a fase de onde a menstruação começa a falhar, começa a ter esse percentual vai caindo, né? Então eu tô nessa fase e estou sentindo já os efeitos dos calores. Então, no período que eu fiquei sem menstruar, eu já estava sentindo esses calores todos. Então, eu passava a noite toda acordada. Nessa fase, eu já poderia estar fazendo uma modulação hormonal com o que eu tô de alteração. Sim. É isso? Já, né? Poderia. A gente entra, e mesmo depois, às vezes tem pacientes que sofreram anos, a gente consegue, fazendo a modulação, reverter esse quadro, dar mais qualidade de vida para o paciente. Isso, eu preciso fazer isso urgente, né, Adriana? Então, preciso começar urgente, me fala. Precisa, porque você vai arrumar posição para dormir, que imagino que para dormir deve estar difícil, você fica virando de lado, porque é um calor, né? Se você fica de frente, ensopa tudo. Acorda a noite inteira, você acorda a noite inteira com calor, e aí eu percebi o seguinte, nos meses que eu não tive a menstruação, então passei 2 meses sem menstruar, voltou. Aí o mês, agora que voltou, normal, não senti mais os calores. Sim. E aí ele vai nessa alteração até parar, né? Até parar. Então a gente agora precisaria fazer exames para saber o que eu preciso repor, porque não é assim, sai repondo qualquer hormônio. Não, a gente repõe, provavelmente vai precisar de todos um pouco, só que a gente vai dosar conforme os seus exames e a clínica da paciente também. Entendi. Entendeu? E o estilo de vida. Então, eu imagino, você tá bem, porque você deve comer certinho, né? Isso, a alimentação aqui é reguladinha, bonitinha. Porque tem gente que não come tão certo, aí não adianta só a gente fazer a modulação se a pessoa não tiver uma orientação dietética. Isso, tá tudo envolvido, né? Tá tudo envolvido. Não, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ajuda a liberar nossos neurotransmissores, nossos fatores de imunidade. Isso eu sei também porque eu vivi na pele isso, então assim... Eu imagino, porque com um quadro desse de diagnóstico de câncer, você tem que ter cuidados muito mais severos, vamos chamar assim, com a alimentação, do que uma pessoa saudável, né, entre aspas. A gente pensa assim, né, mas o certo seria a gente ter esse tipo de conduta sempre. Né? Porque com certeza o seu organismo responde melhor, né, com a alimentação adequada. Então, quando você fala, vou colocar um hormônio bioidêntico, que vai fazer um trabalho muito diferente de um hormônio sintético, mas isso se você também estiver ajudando com as outras questões, né? Então, exatamente.
manda no restante. Alimentação, uma atividade física moderada, tá? A gente não pode também estressar muito o nosso corpo, né? Então, assim, porque se você estressar demais, você vai levar liberação de mais citocinas inflamatórias e pró-inflamatórias. Então, moderada, principalmente eu na quimioterapia, os pacientes com pós-menopausa, a gente tem que pensar no nosso cardiorrespiratório, a gente tem que melhorar a expansibilidade pulmonar. Tá? Então, não adianta ficar pegando pesado, pegar peso, soltar, correndo, que você só vai lesionar suas articulações. Não, você já está ruim, você está tentando melhorar. Então, a gente tem que fazer exercício moderado e principalmente cardiopulmonar, porque se você tiver expansibilidade pulmonar bem, você pode ter o diagnóstico que for, você vai viver. Meu pai sobreviveu 7 anos com metástases pulmonares bilaterais, mas natação. Eu punha ele para nadar, tirava a quimio, pula na piscina. E ele sempre foi nadador, então expandia o pulmão tanto que os médicos olhavam e falavam assim, nossa, mas ele tinha tudo isso de metástase já há quanto tempo? Mas tá ótimo, porque o pulmão sadio responde, quanto mais oxigenação a gente levar nas nossas células, a nível de mitocôndrias, as células tumorais, elas vão ficando pequenininhas, elas não conseguem aumentar naquela velocidade, porque elas vão aumentando fazendo asfixia, né, nas células do lado. Então, assim, o exercício físico. No meu caso, eu fiz muita bike, né? Quando eu consegui melhorar a minha parte articular, que as minhas articulações, eu tinha que acordar, eu tinha que segurar o braço, eu tinha que dobrar devagar, fazer assim, era uma novela para acordar, entendeu? Mas daí, quando eu fui melhorando, aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei assim, eu vou fazer um exercício, uma bike, porque eu não podia ter impacto, então você tem que ter essa consciência. Eu já estava com osteoporose grau 2, sabe? Meus ossos, questão de coluna lombar, horrível. Eu sentava, assim, doía, parecia que era uma dor de rim, você imagina, mas não era lombar. Então, assim, só de eu fazer, para mim, a bicicleta me ajudou muito. E a sensibilidade pulmonar na bicicleta. Então, isso foi melhorando, eu consegui melhorar a minha função cardíaca depois, a gente fez os exames, melhorei. Com a dieta também, eu fiz uma dieta bem regrada, eu cortei bem carboidrato, glúten, fiz 3 meses assim, certinho na época, mais proteína para melhorar minha parte de plaquetas, que plaqueta desceu, saiu para 50, eu não levantava, eu não sentava, fazia febre. Então, assim, foi melhorando com a dieta em 3 meses. Meu hemograma era outro, tanto que ela olhou e falou, nossa, você melhorou o hemograma que meus pacientes demoram 2 anos. Então, a gente vê, isso é muito comum, né, Adriana, porque às vezes a pessoa entra num quadro desse de doença e se desanima. E aí fica anoréxico, porque vai diminuindo a comida do que precisa. Isso. Ou come aquilo que, eu tenho vontade de comer açúcar, isso, não pode. Não. Exato. E aí come tudo errado. Por isso que tem que ter, assim, a resiliência, né, e a saúde emocional. Isso não estou falando só em câncer, não, uma simples menopausa, porque uma simples menopausa, você também, você é orientada também, Silvana, você vai atrás, você busca, você se alimenta bem. Agora, tem pacientes, tem mulheres que às vezes ficam, tô na menopausa mesmo, assim, tem tudo, são instruídas, mas se fecham, porque a cabeça tá fraca, assim, faltou o quê? Uma saúde emocional. Para elas, a menopausa é um câncer, entendeu? Câncer, qualquer coisa pode ser um câncer. Isso a gente tem que ver, porque tem gente que um término de um namoro é um câncer. Não se levanta mais. Destrói a pessoa, isso. A vida tá aí, a vida é linda, tá aí para ser vivida. Fala também, eu tenho essa visão assim tão clara na minha mente de eu quero aproveitar a vida, então de que forma, né, eu consigo aproveitar mais disso aqui, desse corpo? É ele que me faz estar viva, né? Exato. Como que eu vou fazer para desfrutar melhor disso aqui? Então, vamos agir em prol disso, né? E a menopausa, ela realmente traz em alguns momentos... maturidade, né? Se você vai numa maturidade, você tem que saber passar por ela. Isso, senão a vida acabou? Não, pera lá. Não, tá começando. Ai, quem dera eu tivesse mais 55 pela frente, né? Então, igual eu fiz 40 esse ano, eu fiz a reconstrução da mama, tá fazendo 6 meses que eu reconstruí, né? Eu fiquei um ano sem a mama, porque por causa da infecção, depois da rádio, tive que tirar, drenar, quebrou costela, foi o terror. Ficou um buraco cavucado. Então, assim, eu precisei deixar essa pele recuperar, né? Eu fazendo as práticas integrativas que foram me ajudando.
Aí esse ano eu ia fazer 40. É lógico, eu tava com medo. Pensa uma anestesista que foge de agulha agora. Que não tem nada, é mesmo aquele ditado do Casa de Ferreiro, espeto de pau mesmo. Que nem agora, eu pego a minha veia, aí não deixo ninguém mais pegar a minha veia. Eu sofri tanto. Aí eu mesma faço meu soro de vitaminas, aí eu já sei, sabe, o jeitinho, porque eu não quero outra pessoa me invadindo, sabe, porque foi muito sofrido, né, com todo o processo da infecção. Uhum. Aí eu operei, tem 6 meses, né, mas assim, eu estava bem sensível. Uhum. Aí eu falo, a hora de você ter um profissional do seu lado que tem empatia. Isso. Aí eu tive uma médica que se tornou minha amiga, não, você vai operar, não vou deixar você fazer 40 anos, assim, porque eu estava bem, eu punha um bojo, saía na rua, daí ela falou assim, não vou deixar, vamos, eu vou te ajudar, eu interno com você, eu falei assim, não vou, porque eu sou solteira, não tenho marido. Nessa hora, né? Mas ela falou, isso a minha médica ainda falou, Adriana, a melhor coisa que você passou por tudo isso sozinha, sabe por quê? Porque é difícil. Porque nós somos fortes, né? E às vezes um homem do lado, o cara quer atenção também, né? Eu vi muitas meninas se separando durante as quimioterapias. Sim. Porque às vezes ele tem um pouco de egoísmo. É difícil ter um cara que realmente está ali do lado. Abraça a ideia, né? A mulher faz a quimioterapia, ainda tem que chegar em casa, fazer almoço, fazer janta. Isso. É difícil, né? Então, assim, são exceções. E a mulher é forte, né? A gente é o sexo forte, não adianta. A gente tem essa resiliência. Então, foi bem, assim, foi bem difícil, mas passei, né? Eu operei com um cirurgião também maravilhoso que me operou, foi, assim, perfeito. Mão de fada, tanto que eu acordei, eu senti a energia que foi a cirurgia, né? Tudo. Então, assim, e graças a Deus deu tudo certo, né? Continuei com as práticas integrativas, estava fazendo bastante ozonoterapia na época, melhorou muito a minha circulação para evitar trombose. O ozônio é maravilhoso, tanto que o tempo cirúrgico dessa reconstrução, que é uma cirurgia longa, né? Que eu fazia anestesia para isso, a gente vira de bruços, o paciente volta, né? Teve que rodar músculo. É uma cirurgia de 8 horas. Ele fez em 3. Olha. Estava dando 3 horas e meia, eu já estava na RPA acordando. Que bom, que Mas bom. ele olhou e falou assim, que você fez o ozônio ajudou muito. Olha aí. Ele falou, a gente ficou besta, porque fez 25 rádios, fiz 25 rádios de 12 minutos. Tinha feito, era uma região sofrida, com infecção, né, então, mas deu tudo certo. E assim, eu tive a profissional, né, foi uma equipe de oncologistas, elas foram em 3, assim, que me seguraram. Eu brinco, por falta de uma, eu tenho 3, eu tenho um grupo com elas, oncodoctors, porque... Isso mesmo. Aí agora eu tô aqui, eu tô viajando, eu tô lá, eu falo de hormônio para elas, no começo, ela fica apavorada, assim, eu falei, mas é assim, metabolismo do osso, metabolismo do cálcio dela. Acho que você pode ter razão. Olha. Então, assim, vamos ver, mas eu vou te acompanhar. Eu falei assim, você topa o desafio? Topo. Então tá. E aí você... Eu tô, porque assim, foi minha coragem. Eu falei assim, o que me assegura que você tem seu CRM? Eu falei, fica tranquila. E porque é esse mesmo, tem esse mito, né, do hormônio causar o câncer, mas como eu passei pelo câncer, eu quase morri de infecção, quebrou costela, eu falei, cara, se eu não morri, é porque eu tenho um propósito, e eu vi todos os efeitos colaterais de uma menopausa, né, em mim, que foi uma castração química severa, eu tomei 3 tipos de drogas que fez a castração química a nível de hipófise mesmo, né, para não, por causa do tumor. Aí eu falei, mas vamos tentar. E eu tô aqui, então, assim, acima de tudo, resiliência. É difícil para algumas mulheres, né, passar por uma menopausa. Às vezes, quando está na menopausa, tem a síndrome do ninho vazio, é o filho que sai de casa, é o marido que larga, é o marido que arruma outra novinha. Por que ele arruma as novinhas? Porque as mulheres já estão na menopausa, a mulher já diminui o desejo sexual. Sim. Porque o homem demora para baixar, o nível de testosterona do homem é alto. O homem está ali no frigor. E se ele está meio assim, ele toma um azulzinho e ele se resolve. E a gente não, porque machuca. E aí você... Além da falta de desejo, já pelo quadro, né, de menopausa e tudo mais, você tem aí o que causa fisicamente, aparentemente, né? Sim. Então, assim, o corpo fica quadrado, fica reto.
Então, aquilo também te traz para um lugar que não é legal, né? Te mostra um perfil que não é o seu, você não está contente com o seu corpo, você não está se vendo bem. Não se vê no espelho mais como bonita, como mulher desejada, né? Não está se reconhecendo no espelho. E aí, a falta do teu desejo, né, da tua visão, acaba... Por você mesmo, exatamente. É como se fosse assim, diminuir o som do amor próprio. Não é que diminui o amor próprio, diminui a autoestima, que a pessoa não se enxerga mais. Cadê eu? Cadê a Adriana? Porque quando casei, eu tinha 20 aninhos, eu era linda, agora está com 50, está toda enrugando, e aí o dente já descolou, tem que fazer um implante, dá uma risadinha aqui, falta o dente aqui do lado. Ela fica com vergonha, né, de passar um batom, a boca tá murcha, né? Às vezes faz as harmonizações, mas já consome porque está com baixa dos hormônios. Se você não tiver modulada, você pode ir fazendo os preenchimentos, mas volta. Você fica gastando dinheiro e são riscos cirúrgicos. Então, assim, a gente tem que tentar organizar o corpo de dentro para fora. Isso. Entendeu? A gente tem uma orquestra e o maestro são os hormônios. Sim. Aí, se você tiver com o mínimo de hormônio, a pessoa vai estar se sentindo bem, tem mais brilho do cabelo, se sente mais viva. Aí, lógico, vai, se maqueia, faz as unhas, faz uns preenchimentos que necessário, aí vai ficar ótimo, a pessoa se sente com vigor. O nosso processo de envelhecimento, ele é constante, né? A gente fala assim, eu vou lá, vou fazer um preenchimento e vai resolver. Não vai resolver, porque você continua envelhecendo, né? Então, por mais que você faça um tratamento pontual, o seu processo de envelhecimento vai continuar. Então, se a gente não trata isso realmente da forma correta, você vai ter um paliativo aí em alguns momentos, e mesmo assim, eu acho que... Pode dar problema, que é um paliativo que, se você está com baixa de hormônio, a vascularização da pele está ruim, aí faz hematoma, aí pode fazer uns pontos de necrose. Todo procedimento tem um risco. Todo procedimento tem um risco. Todo. O mínimo. Né? O mínimo tem um risco, entendeu? Então, aí das intercorrências que a gente vê. Sim. E aí as pessoas vão recorrer. A ozonoterapia é maravilhoso para melhorar a cicatrização, ponto de necrose, de nariz. Mas por que toda hora está tendo? Porque as pessoas já estão com as baixas hormonais. Então, a circulação já está comprometida. O turgor da pele está comprometido. Então, por mais estar com um profissional super capacitado fazendo, mas a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, por isso, aí chega a medicina integrativa. O que eu olho assim, a gente tem que olhar como um todo, né? E não é só você olhar, eu vi isso porque na oncologia, né? Graças a Deus eu tive essa oncologista que me olhou como um todo, porque você está fazendo uma químio, a químio, ela não está indo só para o tumor da mama, não, ela se espalha no corpo todo. A minha unha caiu com a segunda químio, eu perdi as unhas do dedo do pé, com micose. Do céu, que loucura isso. Micose pura, e nojenta, e assim, e no meio da pandemia, e eu sabia, eu tinha essa noção, eu no 5º ano já fazia cantoplastia, então eu fiz as minhas cantoplastias do pé. Caramba. Porque eu ia no podólogo, pandemia, ninguém estava atendendo nada, e se eu pegasse uma infecção, que se pega sistema linfático? Então, assim, a linfa está junto com todo o seu vaso sanguíneo. Cada vaso sanguíneo tem um sistema linfático pareado, por isso que quando a gente tem câncer, faz metástase rápido, porque está ali coladinho do vaso do sangue, entendeu? E o sistema linfático é a nossa célula de defesa. Quando as ínguas, vai fazendo aquelas ínguas que está inchada, é porque ele tentou se defender. Mas aí não conseguiu, aí fica entumecida, aí depois faz a biópsia, tinha linfonodo positivo. Então, assim, você tem que tomar cuidado com tudo. E uma quimioterapia causa estrago geral, é unha, cabelo, é tudo. Então, assim, a neuropatia. Então, o paciente... Podem dividir o paciente em partes, podem, sim, mas a clínica é soberana. Entendeu? Como antes de eu fazer diagnóstico, com os 36 anos, eu rodando médicos para cá e para lá, uns calores excessivos, eu estava com menopausa, era calor de menopausa. Eu ia comer, ninguém não sabia, e eu ia assim do médico, eu falava, gente, e minha mãe falava, nossa, você tá igual sua tia quando teve menopausa, tinha que arrancar a roupa na hora que ia comer, eu tinha que arrancar a roupa.
Eu falei, mas será? Tô muito nova. Entendeu? E eu tava. E, assim, o teu tratamento te levou a conhecer outras formas de atendimento. De pensar. De pensar o que você poderia fazer em relação... De levar saúde. Para as pessoas, exatamente, porque esse tratamento com hormônios bioidênticos, eu acredito que seja uma inovação, assim, para nossa vida mesmo, para longevidade, né? Porque... Sim, é uma longevidade saudável. Com saúde, com qualidade, né? Porque a gente envelhece porque os hormônios caem. Exato, exato. A gente não vai resolver, né? Ninguém vai virar semente aqui. A gente não, a idade cronológica vai continuar. Mas a gente ter isso com qualidade, eu chegar a 80 anos com surfando, eu quero surfar. Agora eu vou aprender a surfar. Adriana, sou louca para aprender a surfar. Vamos! Eu entrei numa aula, viu? Mas eu não levei em frente, porque morar em São Paulo não é uma coisa tão fácil assim você aprender a surfar. A gente tinha que ter uma praia muito mais Não, próxima. eu comprei apartamento em Santos para isso, não meu apartamento. Você já está na minha frente, então, tá certinho. Não, quando eu tive alta, quando eu pedi alta com a infecção, que eu falei para ela me dar alta, eu preciso ver o mar. Isso, achei que ia morrer. Olha aí. Aí desci para Santos, deitei na areia, igual criança, fiquei fazendo estrela assim, ó. Aí encontrei uma amiga em Santos, que ela estava com câncer de mama também. Caramba. Médica também, ela já tinha tido linfoma. Aí a gente foi almoçar. Ela, Adriana, eu vou morrer mesmo, eu vou comprar um apartamento aqui. Daí eu olhei e falei, Aí, deixa eu ver. Aí eu peguei, eu tinha do lado da venda, eu falei, vou comprar também, eu vou morrer mesmo. Vamos as duas para a praia. Se eu sobreviver, eu vendo água mineral na praia. A minha cabeça, porque eu estava assim, eu estava entregando os pontos. Sim. Eu falei, gente, não precisa nem ser médica mais, eu queria só sobreviver, sabe? Você vê que loucura, né, a cabeça da gente, num momento desse, você percebe, assim, o quanto é tão simples. Se eu estiver viva, eu posso fazer qualquer coisa. Nossa, né? Faço qualquer coisa. Não, eu não tenho vergonha de trabalhar, não tenho. Eu pensei sinceramente, eu lembrei daquele rapaz da água mineral lá. Acaba, vendo, eu tenho voz, eu vendo pipoca, eu não tenho vergonha, todo trabalho é digno. E assim, né? Porque eu falei, gente, eu falei assim, não vou voltar para centro cirúrgico, porque é estressante, porque às vezes você tem que ficar pedindo sangue, tem que assinar autorização, pô, eu estou pedindo a droga, assim, a gente sabe. O segundo é em segundos, o anestesista está ali. Tem que ir autorização, não sei. Não quero mais esse estresse. Isso, né? Como assim eu não dou valor à vida desse jeito, né? Porque eu estou aqui valorizando e tem alguém burocratizando. Sim, é muita burocracia, e agora é tudo digital, aí o computador não funciona. Eu falei, cara, então assim, eu não quero. E assim, aí foi legal, aí comprei um apartamento em Santos, tá ficando pronto agora, tô terminando ele. Então, assim, eu vou ficar meio que Santos, São Paulo. Fui para Fortaleza num congresso agora de modulação hormonal, eu apresentei meu caso em Fortaleza. Olha que legal. E até a minha palestra foi assim, eu tive câncer ou calcificação. Olha. Porque o que é o câncer, que se não é uma calcificação? Exato. Todo ultrassom, antes de falarem de uma biópsia, eles vão ver calcificação. Isso. E de onde está vindo esse cálcio? Se não é da sua dieta, ou de uma desordem metabólica que você está perdendo cálcio ósseo. Quantas pessoas que já tinham fibromialgia, osteoporose, aí vai fazendo, é um cisto aqui, um cisto ali, vamos acompanhar o cisto. E esse cisto passa anos, agora é um câncer, cresceu, é uma calcificação. Da onde está vindo esse cálcio? De onde veio esse cálcio, exatamente. Então, e a gente vê um uso, muitas vezes, desordenado, né? De desinformação mesmo. Porque, desinformação. Eu conversando em algumas bate-papos que eu faço em drogaria, né? Quando eu faço atendimento de alguma rede, então a gente vai falar a respeito de vitaminas. Hoje eu tenho um treinamento que eu fiz para bater papo mesmo com a galera de ponto de venda, né? E quando a gente fala a respeito dessa tomada de cálcio, da venda do cálcio,
sem informação para o cliente final, é por isso, porque é perigoso. É muito perigoso você indicar um cálcio e a pessoa vai tomar. Um idoso assistindo esses programas de TV, onde a galera fica lá vendendo, olha, você compra uma e ganha cálcio para os ossos, mas não adianta. E aquilo não vai ser absorvido pelo Porque osso. se você não tiver a vitamina certa, esse cálcio não vai para o osso. Não vai para o osso. Ele vai ficar rodando. Aí ele vai fazer um trombo, faz um infarto. Ou para um tecido mole, faz um câncer. Exatamente. Então, precisa das vitaminas, é o que você falou. A suplementação está muito mais na nossa... As farmácias agora estão visando mais a medicina preventiva, que é o correto. Isso. Para a gente levar a saúde para o paciente. A gente tem que tratar a saúde, não tratar a doença. Isso, Como eu falei, em momentos pontuais, a gente vai usar para tratar a doença. Claro. Você vai fazer uma quimioterapia, a gente vai fazer as sessões adequadas para a gente formalizar ali, focando. Mas depois, o paciente oncológico, a gente tem que suprir as vitaminas. Isso. E no meu caso, eu fui suprindo, eu fui estudei a saúde integrativa, eu fiz uma pós de saúde integrativa, aí eu entrei na pós de endocrinologia, e aí eu fui estudando, e a minha oncologista foi minha mentora, ela me deixava por último, eu chegava com os resumos, a gente tem que repor selênio, zinco, porque eu falei, a minha tireoide está começando a falhar, eu falei, dosa isso. Você quer dosar o quê? Dosa aquilo. Ela foi aprendendo comigo, e muito legal que ela foi humilde também, porque, infelizmente, a gente tem colegas que são soberbos, né? Então, assim, porque eu vi que a minha tireoide estava indo para o hipotireoidismo. Aí eu fiquei perguntando, aí eu liguei para minha professora de endócrino, não, mas é normal, depois de químio mesmo faz hipo. É normal, depois de químio faz diabetes. É normal, depois de químio faz colesterol alto. Eu falei, é normal? Não, mas a gente vai... Eu falei, não vou tomar mais droga, não. Já estou tomando tanta químio. Olha isso. Aí eu comecei a fazer o tic-tac. Eu falei, o que é bom para funcionar a tireoide? Aí veio na fisiologia. Aí precisa das vitaminas. E aí uma pergunta. Se a gente faz tudo isso, vamos supor, eu estou aqui fazendo uma suplementação de vitaminas, de vitamina D, selênio, zinco e tal. Tudo isso sim, usado como suplemento para me auxiliar nesse tratamento, nesse cuidado com o meu organismo. Sim. Mas, se eu estiver tomando tudo isso e não estiver fazendo uma alimentação adequada, eu também não vou ter um bom resultado, né? Porque se eu estiver comendo muito carboidrato, muita gordura, nada de fruta... Muito açúcar, você se inflamando... Exato. Não adianta fazer suplementação nenhuma. Essa suplementação ela vai ser jogada fora. Você vai só jogar para dentro um negócio que não vai te ajudar. Aí você vai gastar dinheiro. O auxílio, ele é comprovado, sim. A gente consegue esse auxílio através de suplementação, mas a gente precisa ajudar o nosso organismo a absorver essa suplementação, né? É isso mesmo. Então, se eu não tenho lá as outras vitaminas, a vitamina C, a vitamina E, exato, nada vai adiantar. E a forma correta de absorção, né? Então, e a dose. Então, assim, você tem que ser acompanhado por um médico, um profissional integrativo, às vezes um nutricionista também, para ver a quantidade, uma medicina personalizada, no seu caso, né? Porque a gente tem diferença de pesos, de tamanhos, né? Diferença de idades, e a gente, para avaliar também a idade metabólica, porque com a sua alimentação, a gente vai ter uma diferença, tem uma idade cronológica e a idade metabólica. Então, a gente consegue avaliar isso tudo. Por que a idade metabólica, estou dizendo? Porque é o grau de oxidação das suas células, o nível de energia que as suas células fazem, como está a oxigenação das suas mitocôndrias. Então, e esses minerais, essas vitaminas, vão levar o quê? Ativar suas mitocôndrias, que vão fazer o ATP, que vai fazer as suas energias dentro das células. Então, é isso tudo que vai ajudar e vai reger qual que é a sua real idade metabólica, que às vezes, é o que você falou, o envelhecimento está aí, a gente vai envelhecer, a idade cronológica continua, mas a gente pode, com qualidade de vida, você pode ir surfando. Isso, não, porque é isso, né, um corpo
saudável, e aí a gente, de novo, né, você falou, os hormônios bioidênticos, eles vêm dos vegetais. Vêm dos vegetais. Aí a gente já tem uma informação que, poxa, se ele vem dos vegetais, ele é uma coisa muito mais natural. Então, na minha cabecinha aqui leiga, eu estou imaginando, hormônios vegetais, eles vão entrar de uma forma no meu organismo tão boa quanto uma alimentação natural. Sim, e o que for em excesso, você vai eliminar, não tem como fazer toxicidade. Entendi. Porque eles são vegetais, geralmente eles vão vir da casca do inhame, casca de batata doce, soja, entendeu? Uhum. Então, quando começaram a pesquisar eles, era no México, era um tubérculo, são as raízes, né? Uhum. Cabeça de negro, que chama a fruta. Quando o endocrinologista, o berço da endocrinologia é Edward Brown, Edward Brown, começou a estudar isso pela um tubérculo que tem ali na região central, que chama cabeça de negro. E aí a gente tem o inhame também que se assemelha, aquela parte melequinha, a partir dali. E o que tiver em excesso, a gente elimina, porque ele vai ser conectado ao nível dos receptores nucleares nossos. Vai gerar energia e vai ajudar a regularizar nosso metabolismo. E a gente tem que associar uma alimentação um pouco anti-inflamatória, porque quem começa o nosso metabolismo é a tireoide, né? A gente tem a hipotálamo, a hipófise, que ativa a tireoide, que ativa nossas gônadas, a adrenal. Então, mas o primeiro aqui é a tireoide. A gente só precisa do que para a tireoide? Iodo, tá? Mas a maioria dos nossos alimentos tem flúor, tem cloro, sódio em excesso. A gente precisa desses minerais, mas nas dosagens mínimas. Mas se a gente inflamar muito, vai intoxicar a tireoide, que só precisaria de iodo. Então, o metabolismo fica mais lento e vai inflamando, porque é a partir daqui que a gente vai ordenando as outras glândulas, né, para reger tudo. Entendi. Então, assim, é uma descoberta de alguns tempos para cá que a gente tem aí de benefício para o nosso organismo, e que você, com todo o seu know-how aí de vivência disso, né, real. Traz para a gente aí uma luz mesmo, assim. Eu vejo que algum tempo atrás, quando eu falava a respeito de reposição hormonal, quando eu comecei a pensar, né, poxa, eu estou chegando realmente perto da menopausa, as coisas vão começar a mudar, e eu quero sim fazer reposição hormonal, sempre vinha essa questão, poxa, que loucura, será que realmente é a melhor opção? Não é, eu vou... E agora, com essa novos esclarecimentos, com esse tipo de tratamento tão diferenciado, eu tenho já uma outra visão do futuro, né? Sim, e como o futuro é belo. Isso, como eu posso me beneficiar disso. Poxa, muito legal, Adriana, muito legal. E assim, quem quiser te contatar, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, ou através das redes sociais, ou se você quiser deixar algum contato da tua clínica, como que você está fazendo para atender, que eu acho super importante, as pessoas que se interessarem, né, para entrar em contato com você, pode deixar seu contato para a gente tentar finalizar aqui, porque eu queria conversar com você até mais tarde, se eu pudesse, mas o Chico já vai brigar comigo já. A gente vai acertar. Então, meu contato está no meu Instagram, tá? dra.adrianabertocco, BERTOCCO, tá? Lá tem um link que cai no agendamento de consultas, já cai no celular da clínica, tá? É 11976975858. E a minha clínica fica em São Paulo, ali no Itaim, na Avenida São Gabriel, 201, quase em frente à Igreja São Gabriel, ali na esquina, com a Jesuína Arruda. E eu também faço atendimentos online. Tá? A gente faz telemedicina, consigo pedir os exames, peço exames de sangue, exames de imagem, explico para os pacientes, né, para uma forma segura. Tem muitos pacientes que procuram, que já tiveram câncer também, outras vezes, né, já fizeram quimioterapia, já estão cansados e querem uma luz no fim do túnel. A gente ajuda, né? Quem está em tratamento oncológico, eu auxilio também com a reposição das vitaminas, a gente espera terminar o tratamento.
é uma conversa bem séria, né, que eu falo com o paciente, conversar com seus familiares, conversar com o seu oncologista também. A minha oncologista me acompanha, né, e assim, e a gente pode ir fazendo uma complementação, né, com as vitaminas, com os soros, que quando eu comecei a fazer, né, no meu tratamento, eu supri as vitaminas para melhorar as plaquetas, melhorar a imunidade. Então, assim, essa questão da reposição, ela é muito importante na gente, né, na menopausa. Sim. Eu também atendo homens, né, mas tem bastante mulheres, e é isso, e cada vez tem mulheres jovens também, então tem mulheres que estão tendo a menopausa precoce, depois de uma gestação, que fez um pico hormonal e depois cai, assim, drasticamente, não consegue recuperar, já tem mais de um ano, aí a gente estuda certinho o que está faltando, a gente faz as vitaminas, repõe o que precisar, um pouquinho de hormônio, para ver se o organismo dela volta, né, o ciclo dela a produzir. Então, assim, é muito bacana, podem me chamar lá que a gente conversa. Faz um acompanhamento bem legal com a Adriana, e assim, eu já vou marcar minha consulta, tá? Já me aguarde, que eu quero ir presencial, que eu quero te conhecer, por enquanto só aqui pelo virtual, né? Mas eu vou te conhecer pessoalmente, e eu queria que você deixasse aí uma mensagem sua, do que você imagina, né, da vida, como a gente estava falando, tenho tanto carinho pela vida, tanto amor, a vida é tão linda, deixasse uma mensagem para o pessoal e a gente volta a falar. Eu acho que a gente pode marcar uma outra live, porque foi pouco tempo, eu acho que nós ficamos aqui quase uma hora, é isso? Foi, deu uma hora. Deu uma hora, o Chico deve estar me xingando. Passou rápido demais, 15 minutos. Eu também, eu fiquei, gente, eu vou olhar no relógio, eu acho que já passou o tempo. E é uma coisa tão gostosa para mim, assim, porque eu vivi, né, e sim, às vezes eu fico pensando, o que eu vou falar, né, eu anotei aqui, mas vai natural, porque eu consigo, porque eu vivi isso, até a minha palestra em Fortaleza foi bem natural também, eu tinha pensado, o pessoal, Adriana, você falou muito bem, mas se a gente tiver paciência, né, calma, a gente faz a cronologia, né, das coisas e tudo que aconteceu comigo, eu consigo. E a minha mensagem que eu passo para as pessoas é o seguinte, meu pai sempre dizia, a vida é uma só, vamos vivê-la bem. E eu só acrescento assim, a vida é uma só, e você é o autor da sua vida. Isso mesmo. Então, também. Pegue a sua direção. E vá. Engate, pode ir devagar. Você pode engatar primeira, você vai devagarzinho. Porque às vezes a gente tem medo, a gente tem situações na vida, tem medo, você vai passar buracos. E cada pessoa tem vai chover. Tempo, né, Adriana? Cada pessoa tem seu tempo. Então, assim, às vezes tem gente que fica muito tempo ali passando na estrada de pedra, com buraco. Sim, mas assim, não largue o seu volante. Isso. Não largue a sua vida. Sua vida, não delega a sua vida na mão de outrem. Isso. Né? Por mais que a gente vai ter um companheiro, o companheiro que vier tem que ser para somar. Isso. Então, assim, os relacionamentos têm que vir para somar. A sua vida é sua. Então, você vai passar o desafio, vai passar o pedregulho, vai vir chuva, vai vir tempestade, mas segura o seu volante. Então, assim, tem hora que a gente não vai enxergar nada na frente, como teve momentos que eu não enxerguei nada. Eu não faço a menor ideia do que seja passar por uma situação como a que você passou, né? A gente fala assim, eu imagino. Não, eu não imagino. Teve momentos, assim, que eu tive um feixezinho de luz, assim, sabe a fé, o do grão de mostarda, assim? Você tem que ter uma fé. E eu teve um momento que eu tinha uma chamazinha, assim, eu estava continuando em frente, assim, mas eu não sabia para onde eu ia, mas eu estava. Quando eu falo que eu pensei que eu ia largar a toalha, mas eu estava seguindo aquela chamazinha. Mas se você não largar o volante, Deus vai te abençoar, ele vai colocar anjos no seu caminho, mas você tem que saber reconhecer também. Isso. Então, assim, não fecha os olhos, porque se você fechar os olhos, a vida é sua. Então, assim, se você estiver desistindo de você, quem vai confiar em você? Então, assim, não feche seus olhos. Vá. E isso, para mim, foi muito importante, porque naquele momento que eu estava só com a chaminha, assim, fraca, foi quando essa minha oncologista falou, não, acorda, levanta. Ela me deu um up. Outro dia ela entrou no quarto, medita, fecha o olho, medita. Então, assim, fecha os olhos e não fecha os olhos e continue firme. Segura o volante, a vida é sua. Não desista.
controle está na sua mão, né? O controle está na sua mão, independente da situação que for. Então, a vida é uma só e seja o autor da sua vida. Esse é o recado que eu passo. E eu acho que, junto com isso que você falou, tão importante você ter direcionado as suas forças profissionais, entender que o tratamento para uma pessoa, como você já entendia antes, né, na sua outra função como anestesista, que você ainda tem, mas que hoje você não exerce, né, na clínica ou em cirúrgica, mas você ter essa consciência de que o paciente, ele é um ser humano, ele é uma pessoa inteira e que eu tenho que realmente ter essa empatia com o outro, né? Então, acho que isso que você falou vai totalmente de encontro, e eu acho que você encontrou aí mais propósito ainda na sua vida, né? Graças a Deus, foi. Eu precisei passar por isso, eu agradeço o câncer. Eu acho que todo mundo que passa por isso tem aí um legado de vida muito incrível para passar, hein? Você está de parabéns, muito linda. Obrigada. Agradeço muito, assim, a tua disponibilidade de participar na live comigo, porque a gente sabe o quanto é difícil, o quanto tempo é corrido, né, para vocês. Aqui a área comercial também é uma loucura, eu acabei de sair de uma reunião e já estava aqui preparando as coisas que eu ia te perguntar para a live, mas a vida de vocês médicos, eu imagino a loucura que é. Então, te agradeço, assim, de coração, de você estar aqui, ter tido essa disponibilidade, e vamos marcar mais lives, porque adorei conversar com você, eu acho que tem muita informação para passar, tá bom? Tá bom, obrigado, o prazer foi meu, tá? Um prazerzaço te conhecer, eu vou estar te esperando na clínica pessoalmente, tá? Vou mesmo. E vamos marcar outras lives, e a gente vai aprender a surfar. Vamos. Ó, eu já subi na prancha, tá? Então, eu posso te falar que eu subi na prancha, então... Então, pronto, a gente vai tirar de letra. Obrigada, Adri. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal. Tchau, tchau.